Naquele tempo, o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. Ali, ele ficou por 40 dias e era tentado por Satanás. Jesus vivia com os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para a Galiléia e começou a pregar o Evangelho, dizendo: cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Queridos irmãos e irmãs, iniciamos um tempo novo. Começamos quarta-feira passada, na quarta-feira de cinzas, o tempo da Quaresma, o tempo de preparação para celebrarmos a Páscoa do Senhor Jesus Cristo. Celebramos na Semana Santa aqueles dias grandiosos, festivos, também meditativos, da paixão, morte e ressurreição do Senhor. O centro da história da salvação está ali. Deus se fez um de nós, entregou-se na cruz por nós para nos libertar da morte do pecado. No tempo e no espaço, Deus se fez um de nós. O infinito se tornou finito, limitado, em tudo, menos no pecado, para nos libertar desta prisão que é o nosso tempo. A Páscoa é o grande objetivo da Quaresma, por isso esse tempo de Quaresma é um tempo de preparação. Vamos então meditar um pouco sobre o Evangelho deste domingo. Como dissemos já, nos Evangelhos anteriores, Jesus cura as pessoas porque é o seu ministério na Galiléia. E agora nós fazemos um intervalo e ouvimos um trecho do próprio São Marcos que nos diz que Jesus vai para o deserto para ser tentado. E o texto do evangelista São Marcos é muito curto. Jesus vai para o deserto para ser tentado pelo demônio, vence as tentações e volta para continuar a sua caminhada em direção a Jerusalém. O que esse trecho do Evangelho nos fala hoje? Pensemos bem sobre a realidade que está diante de nós com este trecho do Evangelho. E eu gostaria, como é um trecho muito curtinho, gostaria de lembrar algumas coisas importantes desse texto. Primeira coisa, o Espírito levou Jesus para o deserto. Quando começa esse versículo 12, o Espírito enviou, a gente fica se perguntando, mas ele é muito parecido com o Espírito de Deus pairava sobre o caos. O Espírito de Deus veio sobre Jesus no batismo. É o Espírito de Deus que leva Jesus para o deserto. A gente poderia se perguntar, mas o Espírito leva Jesus para ser tentado? Não é um pouco estranho? O Espírito de Deus, se é Ele que leva Jesus para o deserto, para ser tentado, leva Jesus para o deserto para vencer o mal, não para perder. É para dar o sinal por onde iria começar aquela história toda, aquele drama todo da paixão, onde o Senhor vai nos salvar do pecado e da morte. É o Espírito de Deus que conduz Jesus. É o Espírito de Deus que está com Jesus. Portanto, o mal não tem poder. O demônio não tem poder. Por mais que faça tentações, mas não tem mais poder. Primeira coisa importante. Segundo aspecto importante desse trecho do Evangelho. Ficou no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. Os anjos o serviam. Vejam, queridos irmãos e irmãs, 40 dias Jesus ficou no deserto sendo tentado e sendo servido pelos anjos.
Isso nos remete a uma história muito antiga do povo judeu. Passaram 40 anos no deserto depois da escravidão do Egito, para chegar à Terra Prometida. Jesus vai passar 40 dias no deserto para vencer o mal e para chegar à grandeza da ressurreição. Não para ele, a grandeza da ressurreição para nós. Essa é a segunda coisa importante que o Evangelho nos traz. Uma terceira coisa importante que o Evangelho nos traz, este trecho do Evangelho que ouvimos e vimos hoje. O versículo 15, que é a conclusão deste trecho, diz: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Esse é a grande palavra que o Evangelho resume para todos nós. O reino de Deus está próximo, o tempo se completou. Convertei-vos e crede no Evangelho. É uma proposta para todos nós. Jesus Cristo, vencendo o mal, vencendo as tentações no deserto, vencendo a Satanás no deserto, traz para nós a certeza de que, se confiarmos de que o reino de Deus está próximo e de que nós devemos nos converter e colocar toda a nossa confiança no Evangelho, então nós venceremos o mal também. Em qualquer circunstância da vida, do modo como ele se apresentar, nós venceremos o mal. Por isso, queridos irmãos e irmãs, vencer o mal não é apenas ter a sensação de que você está bem. Não. É ter a certeza e a fortaleza de ânimo necessária para ir ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Nós vencemos o mal e vamos ao encontro dele. Vencemos o mal e ultrapassamos o nosso próprio limite de tempo, de espaço, de idade, de situação da vida. Vencemos todas essas circunstâncias para ir ao encontro do Senhor. Essa atitude que nós devemos ter é que nos prepara para a grande festa da Páscoa. Na festa da Páscoa, todos nós somos convidados a participar da alegria eterna, completa, sem limites. Deus prepara para nós um banquete, uma festa sem fim. Mas para entrarmos nessa festa, para participarmos desta festa, nós não podemos estar acabrunhados, tristes, vencidos. Não, temos que ser vitoriosos. E é isso que Jesus nos ensina com este Evangelho de hoje. Vencer as tentações do nosso deserto. Ter a consciência de que somos também conduzidos hoje pelo Espírito de Deus, para não nos deixarmos vencer pelas tentações. E depois, tendo vencido as tentações, nós devemos caminhar de cabeça erguida para a grande festa da Páscoa do Senhor. É isso um pouco o esquema que nós podemos imaginar para este tempo. A Quaresma, esse período de meditação, de reflexão, e depois a celebração da Semana Santa, culminando com a Vigília Pascal e o Domingo de Páscoa. Neste ano, a Igreja no Brasil nos oferece uma reflexão própria, como faz todos os anos no período da Quaresma. E nós temos, para este ano de 2015, um tema da campanha da fraternidade que nos faz pensar um pouco. Primeiro, gostaria de fazer esta distinção. A Igreja faz a campanha da fraternidade. Ser fraterno tem a ver com a nossa fé, tem a ver com a nossa crença, tem a ver com a nossa pertença à Igreja, com a nossa pertença a Deus, com a nossa irmandade, por assim dizer. Nós somos irmãos entre nós. Por isso, a campanha da fraternidade. Na campanha da fraternidade deste ano, nós temos uma reflexão muito séria, que é sobre a nossa sociedade. A fraternidade e a sociedade. Como é que está a nossa sociedade? Ela é fraterna? Ela vence o mal?
se prepara para celebrar a Páscoa? A nossa sociedade caminha em direção a Deus? Como é que está organizada a nossa sociedade? Ela pensa em fazer o caminho da Quaresma, de meditação, de reflexão, de ponderar as coisas, tomar as decisões, as melhores decisões, em benefício dos outros, para chegar à vida plena? E nós, dentro da sociedade? Nas nossas famílias, nas escolas, no nosso trabalho, no dia a dia, no convívio com as pessoas, nós produzimos fraternidade? Nos preocupamos com o modo da sociedade se organizar para ser uma sociedade, pelo menos, sinal de fraternidade? Nós queremos, às vezes, uma sociedade solidária, e isso é muito bom. Mas temos que ir mais longe. Temos que querer uma sociedade fraterna, de irmãos, de filhos e filhas de Deus. Por isso, querido irmão, querida irmã, a Igreja neste ano e neste período da Quaresma vai nos informar, vai nos propor, vai nos ajudar a meditar sobre a importância deste tema, fraternidade e sociedade. Nós vivemos na sociedade, somos responsáveis, somos cidadãos. E como é que nós exercemos esta responsabilidade na sociedade? Outra vez, mesmo na sociedade, precisamos fazer com que passemos para a fraternidade como modo de ser, para que as pessoas sejam cada vez mais próximas umas das outras. E assim, para que possam fazer valer direitos, respeito, organização solidária, para que o nosso amar a Deus e amar ao próximo seja efetivo. A campanha da fraternidade deste ano buscará recordar a vocação e a missão de todo cristão e das comunidades de fé. E para isso acontecer, uma atitude simples fará toda a diferença: o diálogo. Para que haja uma aproximação entre as instâncias, digamos assim, igreja, sociedade, sem que elas pareçam ser apenas justapostas ou até contrárias, mas que podem estar colaborando, convivendo. A igreja tem muito a contribuir, a igreja também se beneficia muito daquilo que é a própria sociedade, de maneira que a igreja sim também pode, nesse diálogo, melhor passar aquilo que ela tem de riqueza, de mensagem. O Papa Francisco enviou uma mensagem para a campanha da fraternidade desse ano. Num trecho, ele diz: "Faço votos que o caminho quaresmal deste ano, à luz das propostas da campanha da fraternidade, predisponha os corações para a vida nova que Cristo nos oferece, e que a força transformadora que brota da sua ressurreição alcance a todos."